Deus para o seu coração, e é isso que eu quero fazer a partir de agora. Amém? Abra comigo, por gentileza, a Bíblia em Atos, no capítulo de número 7, apenas o versículo de número 39. Atos, capítulo de número 7, o versículo 39. Quem já encontrou, fala um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Palavras de Estevão, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração voltaram ao Egito. Repita comigo. E em seu coração, voltaram ao Egito. Voltaram para onde? De quê? Em seu coração, irmãos. Pode se aceitar, muito obrigado. Irmãos, eu fiquei assim impressionado em ver como o Senhor ele demonstrou a sua misericórdia em usar a irmã Sofia aqui e em falar muita coisa do que aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor confirmou essa palavra, pelo que eu me sinto ainda mais alegre e confiante de que o Senhor ele vai falar conosco ainda mais, irmãos, nessa noite. Se eu fosse dar tema aqui para essa mensagem nessa noite, eu diria: onde está o seu coração? Faço essa pergunta para vocês, jovens, já que é um culto com uma mocidade especial. Onde está o seu coração nesse momento? Se nós observarmos o capítulo 7, e o primeiro versículo do capítulo 8 de Atos Apóstolos, os irmãos vão ver o discurso de Estevão e o que aconteceu por causa do seu discurso, em sua defesa de fé e defendendo ele o testemunho de Cristo. Ele discorreu do chamado de Abraão, da terra de dos caldeus, até a morte do Messias pela mão dos judeus. E no fim do seu discurso, Estevão, ele foi meio que agressivo e rígido nas suas palavras, pelo que ele suscitou a ira dos judeus que o ouviam. E eu achei interessante, o que eu quero frisar de tudo isso aqui, deste capítulo maravilhoso, desse que é um dos maiores e mais belos discursos para mim de toda a Bíblia Sagrada, é exatamente o que o Senhor me chamou a atenção por o versículo de número 39. Quando Estevão disse: não quiseram os nossos pais obedecer a Moisés, mas no seu coração eles voltaram ao Egito. Irmãos, é duro dizer e ter que reconhecer que é o retrato da maior parte dos cristãos nos nossos dias, e eu não falo de denominação alguma, eu falo da igreja de um modo geral. É possível uma pessoa caminhar no caminho que Deus preparou, pastor Eduardo, e o seu coração está em outro? Pelo que a Bíblia me mostra, sim. Entenda uma coisa, irmãos, ou lembre-se de uma coisa: nada do que está neste livro sagrado que está nas nossas mãos foi escrito por acaso. O Antigo Testamento explica o Novo e o Novo explica o Antigo, e os dois se completam e não entram em choque se essa história está aqui, de que houve um povo que caminhou numa direção de Deus, porém deixou o seu coração no mundo, no Egito, que representa o mundo. É porque o Senhor com certeza usaria dessa experiência para falar com muitas pessoas durante toda a história, e não vai ser diferente nessa noite. Como pode um ser humano caminhar no caminho que Deus preparou e colocar o seu coração fora da vontade de Deus? Isso é possível. Infelizmente, a situação da igreja de um modo geral. É por esse lado que a igreja está caminhando, irmãos. Mas eu glorifico a Jesus. Enquanto eu estava sentado aqui, o Senhor me disse que Ele há de fazer uma revolução espiritual e não vai deixar a igreja perecer. Isso é claro e óbvio, irmãos. Mas isso tem de acessar. E eu quero que isso
seja continuado nessa noite através da minha e da sua vida. Se você acredita nessa palavra, ergue a sua mão bem para o alto e diga: glória a Deus! Glória a Deus! Entrando pelo caminho aqui da mocidade, qual é a situação dos nossos jovens brasileiros evangélicos? Qual é a situação daqueles que professam a fé em Cristo e que ainda são jovens? Irmãos, todo ser humano precisa ter um planejamento na sua vida. Mesmo aquele leigo precisa planejar algo, e todos planejam: eu quero ter isso, vou buscar aquilo outro, vou trabalhar para adquirir isso ou aquilo. Eu quero citar aqui 5 prioridades, jovens, que vocês precisam ter na vida de vocês, de forma aleatória, sem dar mais importância a uma a outra, para nós juntos definirmos isso depois. Eu não tive esse conselho quando eu era jovem, porque eu vivi até os 18 anos no mundo. Mas você que está aqui nessa noite tem essa oportunidade, eu quero te aconselhar. 5 prioridades que você deve ter: família, trabalho, formação acadêmica ou técnica, vida sentimental e reino de Deus. Não vou usar o termo igreja porque fica pobre, vou usar o reino de Deus porque fica mais forte para vocês entenderem. Qual desses 5 seria então o mais importante para nós, que praticamente dá para resumir toda a vida de um ser humano? Dá para fazer um bom planejamento em cima desses 5 pontos. Qual seria o mais importante deles? Em que ordem deveriam vir os 5 pontos do seu planejamento que eu te aconselho a fazer? Olha, irmãos, eu vou dizer aqui, mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: infelizmente, a maioria dos nossos jovens cristãos evangélicos brasileiros de todas as denominações estão perdidos, sem planejamento, sem foco algum. Estão caminhando dentro da igreja com o coração do Egito. Verdade ou não, irmãos? Infelizmente, irmãos, infelizmente, como a Sofia pediu para Deus falar que o que a gente precisa ouvir é isso que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir nessa noite. Esse negócio de ficar batendo mão nas costas dos irmãos, como as igrejas neopentecostais estão fazendo por aí, enchendo as pessoas de ilusão, pregando o evangelho materialista, como se Jesus fosse voltar para morar aqui eternamente e pronto, acabou, como se o seu carro, a sua casa fosse o mais importante. Não, isso precisa cessar no nosso meio. Deixa eu te lembrar que a sua pátria não é o Brasil, a sua pátria é o céu. Aleluia! E como pode o povo chorar durante o hino nacional e na igreja não derramar uma gota de lágrima? Porque estão caminhando no caminho de Deus, frequenta a igreja, coopera, está nos trabalhos, mas o seu coração não está no reino de Deus. Não está. Olha, irmãos, eu gosto de futebol, gosto muito. Achei bonito a iniciativa dos brasileiros de cantar um hino e chorar. Mas eles estavam cantando, muitos de nós cantamos por uma pátria que é passageira. Quando se louva o nome do Senhor, a dedicação, a doação tem que ser maior. Se não é, porque o reino de Deus não é a nossa prioridade. Muitos estão ensinando e pregando uma palavra que massageia o ego e ajuda a caminhar na terra. Eu vim pregar uma palavra, se for preciso, para ferir o seu ego, mas te fazer chegar no céu. Sabe como eu vejo as prioridades dos nossos jovens nos nossos dias? Primeiro, de tudo, eu vejo assim: cada um vai avaliar de uma forma. Vida sentimental, o jogo mais se preocupa nos nossos dias. Depois, trabalho. Depois, estudo. Depois, família. E depois, reino de Deus. Olha a inversão, irmãos. Olha a inversão de valores. Nós temos que partir do ponto mais forte, de um ponto seguro. O salmista diz que nos momentos de dificuldade ele se refugiava nas fortalezas de Deus. Vou lembrar você uma coisa: se você ficar doente,
seu namorado, a sua namorada, talvez não consiga te ajudar. Se você ficar desempregado, talvez eles não consigam te sustentar. Mas independente do que aconteça na sua vida, Deus sempre terá soluções para você. O que eu devo fazer primeiro, então? Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É elementar, é evidente, é parte do Evangelho. Todas as coisas são acrescentadas quando nós fazemos isso em primeiro lugar. Quando eu passo a me preocupar com o reino de Deus, eu ganho um aliado fortíssimo ao meu lado. Jesus caminha comigo e começa a cuidar de mim e me ajuda em todas as coisas. Segundo, pasmem os senhores jovens. Segundo, mais importante, se chama família. Seus colegas, seu namorado, sua namorada não tem o carinho que seu pai e a sua mãe têm por você. Por mais que não saiba expressar de forma correta, não tenha o controle nas suas atitudes às vezes, saiba que o que sai do coração do seu pai e de sua mãe é o melhor, é o mais puro sentimento, porque eles são representantes de Deus para cuidar de você. Depois que eu me preocupo com a família e me dedico a ela e tenho paz dentro da minha casa, eu vou me preocupar com uma boa formação acadêmica ou técnica. Faça um curso técnico, faça faculdade, mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. Vai preparando o seu caminho, não faça igual eu, que avancei no sinal, o pastor Eduardo, com 18 anos, tinha uma filha já para cuidar, sem ter nem onde cair morto. Nas águas do batismo eu caí morto, Jesus me levantou vivo, estou vivo para a glória do Senhor. Quarto, se preparou, estudou, procure uma boa profissão, para você ter base, para você ser independente, para você ter condição de falar, agora eu posso construir uma família. E aí sim você vai se dedicar mais à sua vida sentimental e vai formar uma família, e o ciclo vai continuar quando você tiver um filho. Ele vai se preocupar com o reino, vai se preocupar com a casa, vai estudar, vai trabalhar, vai casar, e o ciclo vai ser continuado, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O que eu quero fazer então? Uma coisa de cada vez? Não! Faça tudo de uma vez só, se for possível, mas dê prioridade na hora de tomar decisões. Vamos comer um hambúrguer hoje? Não posso, porque hoje é dia de estudar. Vamos sair hoje para passear? Não posso, porque hoje é culto de jovens, eu não posso deixar de adorar o meu Senhor. Na hora de tomar decisão, você precisa mostrar para Deus o que você pensa dele na sua obra. Graças a Deus. Irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de não se preocupar com aquilo que as pessoas sentem enquanto nós agimos. Jesus ele advertiu, dizendo que é muito perigoso cometer um escândalo, porque quem comete um escândalo, ele corre o risco de fazer um dos servos de Deus tropeçar. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. É verdade, é verdade. Mas nós não nos preocupamos com o nosso próximo, que nós vemos todos os dias do nosso lado. E se nós não nos preocupamos com aquilo que vemos e aquilo que não vemos? E aí? Sabe quando você acessa a internet que ninguém está vendo? E você começa a ver coisas que são porcarias diante dos olhos de Deus? Sabe quando o seu pai e a sua mãe falam, não vai, não faça, não é hora, e você vira as costas para quem deixou de dormir? Irmãos, eu sou pai, eu posso falar. Quantas vezes eu deixei de dormir para cuidar dos meus filhos? O que um pai sente quando vê isso? E aí? Não vou! Vai! Não vou, vai! Vira as costas do pai, da mãe, sai murmurando daquele que passou a dificuldade no trabalho. Quantas vezes eu tive vontade de admitir alguém no trabalho, porque tanta humilhação que a gente passa para cuidar de um filho. E aí simplesmente quando o pai fala alguma coisa, tudo é ruim. Irmãos, não estou falando que tudo que o pai e a mãe falam é certo, não. Mas respeite-os, porque são representantes de Deus aqui nessa terra. Sabe quando ninguém está vendo? Sabe quando o pastor Eduardo não está perto? Sabe quando ninguém está vendo? Quando você vai embora para casa
E chega a hora do beco escuro e acontecem aquelas coisas que não deveriam acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. O que sente Deus quando você faz isso? Ou vocês pensam que Deus, por ser soberano, não tem sentimentos? Que Deus, por ter todo o poder, Ele não sente nada? Irmãos, com os nossos erros, nós não agravamos a obra de Deus, que ela segue, ela vai avante. Se eu não quiser fazer, Deus levanta outro. Talvez eu esteja aqui no lugar de outro que não quis. Talvez você esteja aqui nessa noite no lugar de outros que não quiseram. Mas a obra segue. Mas entenda uma coisa: quando nós erramos, nós ferimos o coração de Deus. E aí? Como é que fica essa história? Como é que resolve isso? Como é que a gente faz para consertar? O que Deus sente quando você erra? Imagina o que Deus sentia quando Israel, caminhando pelo deserto, errava, sacudia os ombros, como muitos fazem, não estavam nem aí. O que Deus sente quando você entra num culto como esse e até agora você não conseguiu pensar na manifestação possível da glória de Deus na sua vida? O que acontece quando você entra num culto como esse e o seu coração está lá fora? O que acontece? O que sente Deus? O que, irmãos? O que Deus sente? Hein? Você acha que quando você erra, Deus ele não sente nada, não vê nada, ele está com os olhos, porque é pecado? Muito pelo contrário, o Senhor ele se entristece, porque Deus ele é sensível. É verdade. Glória a Deus. Quer entender Deus? Quer saber como é Deus? Olha para um homem e para uma mulher, pronto. Entendeu como é Deus? Atributos transmissíveis de Deus foram colocados no homem e na mulher. Quer um exemplo? O homem ele é guerreiro, ele é valente, pelo menos precisaria ser. Nós vemos que o Senhor é o Deus dos exércitos. É verdade. Glória a Deus. Quer ver um atributo de Deus na mulher? Que é para mim o mais belo de todos: sensibilidade. Irmãos, como Deus ele é sensível, porque os irmãos sabem que Deus ele não tem sexo, né? Deus é um espírito, ele é homem e mulher, ele é um espírito. Não me pergunte o que ele é, isso é grande demais para mim. Mas eu sei que os seus atributos ele pôs em nós, em mim e nas irmãs, nos irmãos. Quer ver uma mulher chorar, irmãos? Você agride ela com palavra, talvez ela chore mais do que uma agressão física, marque mais a vida dela do que uma agressão física. Isso é a sensibilidade de Deus. Quando você erra, o Espírito Santo se afasta e se entristece. Mas quando nós estamos num culto como esse, onde a manifestação da glória de Deus é real no nosso meio, e nós glorificamos e exaltamos o Senhor, o Espírito se alegra, enche as nossas almas e nos faz glorificar ainda mais. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Como pode, irmãos, uma pessoa que é sustentada por Deus não se preocupar com o sentimento dele? É um grande distúrbio da igreja nos nossos dias. Estamos pregando a palavra de Deus, ou tomando a palavra de Deus e adaptando aos nossos moldes. Que serve essa palavra não serve. A campanha de Daniel que foi para Daniel serve para mim também. E aí vai e tal. E a gente pega a palavra de Deus e vai tentando adaptá-la. Deixa eu te lembrar uma coisa. A palavra de Deus está acima de toda tradição e cultura. Cultura e tradição tem que se prostrar diante da palavra de Deus. E sabe o que eu glorifico? Porque é um livro escrito há milhares de anos atrás. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e a palavra de Deus serve para todos nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando nós rejeitamos, não nos preocupamos com aquilo que Deus sente. Estamos na igreja, mas o nosso coração no Egito. Algumas coisas acontecem. Eu gostaria de ter tempo para contar com os irmãos, mas eu vou resumir aqui.
Primeira coisa, rejeição aos cuidados divinos. Quando uma pessoa erra descaradamente, vamos fazer uma separação aqui, né, irmãos? Porque há pecados que a gente comete lutando contra, não querendo fazer, acaba fazendo porque nós somos falhos. Mas tem um pecado que o escritor aos Hebreus disse que é aquele pecado facultativo, aquele pecado que a gente faz deliberadamente, sabendo que vai errar, vai lá e o fogo queima, mesmo assim vai lá e põe a mão. Não pode entrar no beco escuro, mesmo assim entra. Esse tipo de pecado, a Bíblia diz que ele produz expectação de juízo e destruição. É verdade. Então, quando estiver acontecendo alguém te falar, vamos lá, não posso. Não estou nem um pouquinho à vontade de tostar no inferno. Olha uma coisa. O povo de Israel foi um povo que viu grandes manifestações de Deus. Moisés subia no Sinai e quando descia, cobria o seu rosto com lenço, porque a glória de Deus resplandecia. Aleluia. Chegaram no lugar, águas amargas, cortaram árvores, jogaram água, ficou doce, beberam. Os egípcios andando atrás, bateu com o cajado do mar, o mar se abriu, os egípcios morreram. O Sinai pegava fogo, Deus mandava fogo. De noite, no deserto, temperatura abaixo de 0 grau, a coluna de nuvem os guiava e os aquecia. Durante o dia, um calor excessivo de matar, e a coluna de nuvem os refrigerava. Glória a Deus. E o povo ainda assim caminhava para Canaã com o coração no Egito. Diz que o Antigo Testamento é tão atual quanto o Novo. Faz uma analogia breve aí. Egito representa o mundo, o pecado. Moisés pode representar o Espírito, que é o guia, o Espírito Santo que nos conduz. O caminho é o caminho do Rei dos Céus que Deus preparou para nós e que a Bíblia diz que é estreito. Canaã é a cidade que Deus preparou para a sua igreja e que muito em breve ela vai aparecer diante do meu e dos seus olhos. E a parte pior, irmãos, que Israel desobediente representa a igreja, que mesmo andando nos caminhos de Deus, está com o coração lá no mundo. Quando eu te perguntei no começo onde está o seu coração, talvez você tenha dado uma resposta. Mas eu peço a Deus que a sua resposta agora seja: o meu coração está aqui no reino de Deus. Glória a Deus. Se eu tivesse mais do que alma, mais do que corpo, mais do que espírito, se eu tivesse mais um elemento, ele estaria aqui nessa noite. Porque o glorioso Deus se faz presente aqui, irmãos. Fica de pé, por favor. Deixa eu só dizer para vocês mais uma coisa aqui. Eu trabalhei por 4 anos na empresa Contígio de Transportes, aqui no guichê de Nova Zelândia. Alguns irmãos eu conheci lá. Um dia, por volta das 15 horas, um ônibus vindo de Uberlândia encostou na plataforma. Eu vi uma movimentação estranha, porque eu senti que lá que meus ônibus, né, Felipe? Tu não é de pular, então não vou levar você não. O trocador desceu e falou: tem uma mulher passando muito mal aqui. Perdi o chão. O que eu vou fazer agora? Ao olhar a mulher estava babando, com os olhos todos virados, tendo uma crise de convulsão terrível. Eu não sabia o que fazer. E entre fé e razão, eu optei pela fé. Glória a Deus. O ônibus lotado. A mulher de frente à porta do banheiro, me lembro como se fosse hoje. Eu coloquei as mãos na cabeça dela e disse: Senhor, repreende esse mal, pois eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu olhei, na verdade eu não olhei assim, né, irmãos? Eu olhei, olho aberto, preocupado com a mulher que ficou sofrendo trem lá na minha frente. Mas enquanto eu ministrava na vida dela, ela foi voltando assim, limpando a boca, o olho dela lacrimejando, voltou no lugar. Eu disse para ela: você pode ir até Belo Horizonte, que nenhum mal vai te suceder. As pessoas, não sei se eram incrédulas, se era crente, começaram a dizer amém. E naquela hora, irmãos, a mulher sorriu para mim. E eu disse para o trocador, na frente de todos:
pode ir, porque nada vai acontecer no mundo. Eu entrei para dentro do banheiro da rodoviária, aquele banheiro que Deus me perdoa. Mas era onde eu mais orava, irmãos. E Deus não esperou eu falar. Eu entrei já chorando. E o Senhor disse para mim: eu te coloquei para trabalhar aqui, para você aprender a lidar com pessoas, para que eu te use no meu reino lidando com pessoas. Isso foi há 11 anos atrás. Tem 11 anos que eu lido com crente, com irmãos abençoados. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos se lembram de José? Qual era a maior habilidade de José? Vocação natural de José: administrar. Ele administrava os seus irmãos, porque ele trazia notícias do seu pai, para Israel, para Jacó, porque quando ele foi vendido, ele administrou a casa de Potifar. Ele foi preso, administrou o cárcere. Deus o levantou, ele administrou o Egito. O que eu quero dizer com isso? Todos nós aqui temos vocações naturais, por mais simples que sejam. Não pense que Deus as colocou em você para utilizar só na vida secular. Deus quer usar os seus dons naturais aqui,